inscrita do canal me fez essa seguinte pergunta nos comentários: como você consegue lidar com as dificuldades da vida e passar 15 anos limpo? E a questão da sua sobriedade, o que tem feito menos e mais? Ou seja, o que eu tenho evitado de fazer e o que eu tenho feito? Bom, primeiro, só fazendo uma correção na primeira pergunta. Eu estou há 15 anos em recuperação, mas há 10 anos limpo. Os 5 primeiros anos da minha recuperação foram de muitas dificuldades, foram 2 internações, diversas recaídas e muitas tentativas de ficar limpo. Mas então vamos à pergunta: como eu consigo lidar com as minhas dificuldades da vida? O que eu tenho feito e o que eu não tenho feito para me manter todo esse tempo limpo? Vem comigo que eu vou te contar. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sobre os nossos conteúdos semanais. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e participe da minha lista de transmissão e fique por dentro de todos os conteúdos que eu posto nas mídias sociais. Faça parte também da nossa comunidade de membros assinantes, a Academia SOS, e receba conteúdos exclusivos e faça parte de um grupo exclusivo no Telegram, tá ok? Bom, antes de começar a responder as perguntas, eu gostaria que vocês inscritos também respondessem estas perguntas nos comentários. Fala aí, como vocês lidam com as dificuldades da vida e o que vocês têm feito para se manterem em recuperação e em abstinência? Bom, vamos à primeira pergunta. Como eu consigo lidar com as dificuldades da vida e me manter limpo por 10 anos? Se for para eu elencar as coisas que eu já fiz em todo esse tempo, foram muitas, mas eu vou tentar resumir em 3. Rede de apoio, manter-se em recuperação e resiliência. A primeira é a rede de apoio. Eu acho que ter uma rede de apoio é fundamental para superar as dificuldades. Quem não tem ninguém com quem contar na hora que as coisas ficam difíceis, é complicado se manter limpo. Essa rede de apoio pode ser a família, o grupo de apoio, a instituição que você fez tratamento, os seus amigos de recuperação e etc. Tudo isso junto me ajudou, me deu suporte para eu superar as dificuldades. Eu lembro que no começo, lá em 2013, quando eu estava no meu primeiro ano de recuperação na rua, era difícil lidar com datas comemorativas como o Natal, o Ano Novo, o Carnaval. E nessas datas é muito difícil para o dependente químico em recuperação, porque ele tem que lidar com a pressão social para beber ou para usar algum tipo de droga. E é por isso que eu evitava no começo ficar exposto a esse tipo de situação. Eu normalmente ia para a comunidade terapêutica onde eu fiz tratamento e ficava alguns dias lá para me proteger. E é esse o princípio da rede de apoio. Quando as coisas ficam difíceis, você procura a sua rede. Às vezes, a sua vida vai ficar muito difícil. E se você tem um psicólogo, uma instituição para recorrer, ou até uma família participativa, você tem melhores condições para vencer a sua dificuldade. O problema é que muitas pessoas não mantêm uma rede de apoio e quando passam por uma dificuldade, elas não fazem nada, não pedem ajuda, não recorrem à sua rede e esperam que tudo isso passe sozinho com o tempo. Quem está sozinho e não tem com quem contar, dificilmente conseguirá superar as dificuldades da vida. Quando as coisas ficarem difíceis, é importante se apoiar em alguma coisa para não cair. A segunda coisa é manter-se em recuperação. Uma coisa que eu aprendi a aceitar é que a nossa vida, independente de sermos adictos ou não, a nossa vida às vezes melhora e às vezes piora. Isso é natural da vida. O adicto às vezes acha que ele tem que ser privilegiado, pois só ele não pode passar por dificuldades. É comum às vezes a gente ouvir de alguém: por que comigo? Por que isso está acontecendo só comigo? Acho que a pergunta é ao contrário. Por que não você? Você é privilegiado para não ter que passar por dificuldades? Viver dificuldades é natural da vida. Não tem como fugir disso. O importante é manter-se em recuperação quando as coisas ficarem difíceis. Se você melhora um pouco e já para a sua recuperação, quando as coisas ficarem difíceis você vai cair, porque você parou. Acho que o que me fez passar pelas dificuldades em todos esses anos foi me manter em recuperação constantemente. Até porque, quando você se mantém em recuperação, você vive melhor, causa menos problemas e, consequentemente, tem menos dificuldades. Eu tive algumas dificuldades nesses 10 anos de recuperação, mas eu acredito que não foram muitas não. Porque a partir do momento em que eu parei de usar,
as dificuldades da minha vida reduziram mais que 50%, porque grande parte das minhas dificuldades eram relacionadas ao uso. E se eu não uso mais, então as dificuldades diminuem. Você precisa entender que a vida em recuperação não é tão cheia de dificuldades assim. Pelo menos não poderia ser, porque senão vale a pena continuar na vida antiga. O que eu quero dizer é que grande parte das dificuldades que você tem é por causa das drogas e do álcool, do seu estilo de vida cheio de hábitos ruins. E quando você decide mudar isso, você reduz muito as suas dificuldades. Pode até parecer que não, mas na minha opinião, viver sóbrio é mais simples do que viver chapado. Falta só você perceber isso. A terceira coisa é a resiliência. Ser resiliente não é ser inquebrável, é saber lidar com as dificuldades sem precisar recorrer ao uso de substâncias. Se quando você passa por uma dificuldade, a única opção que você pensa que tem é usar, então você sempre irá recair. O meu processo de resiliência foi me mudando aos poucos. Através de muita terapia, eu fui mudando a minha maneira de pensar e solucionar problemas. Eu fui mudando as minhas crenças rígidas a respeito das coisas. Eu percebi que eu tinha muitas outras alternativas para lidar com as minhas dificuldades em vez de escolher usar. Eu tinha o meu psicólogo para conversar e encontrar soluções melhores. Eu tinha os grupos de apoio para partilhar. Eu tinha outras válvulas de escape para fugir da realidade. Não é errado você querer fugir da realidade. Na verdade é importante e às vezes nós precisamos fugir da realidade para preservar a nossa sanidade mental. Mas eu aprendi outras maneiras de fazer isso. Hoje eu fujo da realidade jogando videogame, indo no cinema, assistindo uma comédia de stand-up, que eu gosto muito de fazer isso, viajando. Eu gosto muito de jogar futebol também, porque é uma atividade em que eu consigo me desligar e extravasar o estresse e a ansiedade ali. Enfim, tem muitas opções para você fugir da realidade. Você só precisa descobrir a sua. Você precisa descobrir formas saudáveis de fugir da realidade. Agora vamos à segunda pergunta. O que eu tenho feito e o que eu não tenho feito para me manter todo esse tempo limpo? Olha, nesses 10 anos limpo eu fiz muitas coisas. Algumas eu nem faço mais. Outras eu comecei a fazer porque a recuperação é um processo de transformação pessoal constante. O que servia para a minha recuperação há alguns anos atrás já não serve mais. E no decorrer dos anos, se você se mantém em recuperação de verdade, você vai mudando as coisas, se transformando. Por exemplo, até há 2 anos e meio atrás eu fumava ainda. Eu não consegui largar o cigarro junto com as outras drogas. Depois que eu parei com as drogas e parei de beber, eu ainda fumei por quase 8 anos. Mas decidi parar e eu não fumo mais há 2 anos e meio. Outra coisa que eu deixei de fazer foi me alimentar mal. Que foi parecido com um cigarro, mas já faz uns 4 anos que eu estou passando por uma reeducação alimentar. Porque eu percebi que eu comia mal e isso me deixava sedentário. Eu tinha gastrite constantemente, ficava muito indisposto, então eu decidi mudar isso também. De uma forma resumida, eu acho que nos 3 primeiros anos da minha recuperação foi mais focada em me proteger para não usar, para não recair. Então eu fazia terapia quase toda semana, ia muito em grupo de apoio, estudava muito sobre recuperação e a dedicação era 100% recuperação. Depois, eu naturalmente fui mudando as minhas prioridades. Eu não deixei de me manter em recuperação, mas algumas coisas foram tornando menos necessárias e outras foram ganhando importância. Eu fui focando a minha recuperação mais na qualidade de vida do que não usar drogas. Muitas pessoas acham que estar em recuperação é ficar sem usar drogas. Eu particularmente discordo disso. Para mim, estar em recuperação é querer viver melhor e é isso que eu tenho feito. Depois de um tempo, eu passei a focar a minha recuperação em ter uma vida interessante e comecei a viajar todo ano para conhecer lugares novos, viver novas experiências de vida. Eu sempre quis viajar pelo mundo e conhecer lugares novos, mas a adicção nunca me deixou fazer isso. Então, quando eu comecei a me estabilizar e não recair mais, eu coloquei como meta viajar todo ano para algum lugar. E desde então eu passo o ano planejando a próxima viagem. Ah, Rodrigo, mas para viajar é preciso ter dinheiro. Sim, é verdade. Aquele dinheiro que eu gastava com as drogas é para as minhas viagens agora. Faça essa conta. Coloque no papel quanto dinheiro você gastava por semana com drogas e álcool. E depois some para saber quanto você gastava no ano. Eu já fiz essa conta e desde que eu parei de usar, até hoje eu já economizei em torno de R$ 180 mil. E isso sem contar o cigarro.
Com 180 mil dá para comprar uma casa. Lidar melhor com o meu dinheiro é uma das coisas que eu tenho feito há pelo menos uns 6 anos. Eu passei a administrar melhor o meu dinheiro. O adicto não é só compulsivo por drogas e álcool. Ele também é compulsivo por gastar mal o seu dinheiro, comprar coisas desnecessárias, gastar para aliviar a sua ansiedade, etc. Há uns 6 anos eu comecei a estudar educação financeira e aprender a investir melhor o meu dinheiro. E isso mudou completamente a minha vida, porque grande parte das dificuldades que eu falei anteriormente também são por causa do dinheiro. Muitas das nossas dificuldades estão relacionadas ao dinheiro. Então, quando eu comecei a guardar mais dinheiro, eu passei a ter mais tranquilidade, menos preocupação e, consequentemente, menos dificuldades. Depois que eu comecei a guardar dinheiro, eu consegui viajar todo ano e a desfrutar melhor a vida, além de ter tranquilidade, porque uma das coisas que tiram o nosso sono e a nossa paz é a falta de dinheiro. Então é isso que eu tenho feito. Outra coisa que eu faço nesses 10 anos limpo é manter a linguagem da recuperação. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi criando o SOS Sobriedade. O SOS me ajudou a continuar comprometido com a minha recuperação. Eu estou sempre estudando, me aperfeiçoando, escrevendo conteúdos para o canal, gravando e fazendo lives, atendendo pessoas. Essa foi a minha maneira de me manter em recuperação. Muitas pessoas conseguem se manter em recuperação assumindo alguma função nos grupos de apoio, se vinculando de alguma forma com a sua instituição de tratamento. Alguns se engajam em alguma atividade religiosa, enfim. Todas estas atividades mantêm você praticando, se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Bom, então eu espero ter respondido as 2 perguntas da nossa inscrita. O que vocês acharam? Ajudou? Coloque aí nos comentários.